sing of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Well, I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Let's become aware of your presence. Let's experience the glory of your goodness, God. Let's become aware of your presence. Let's experience the glory. I wanna experience. Let's become more aware of your presence, God. Let's experience the glory of your goodness. Let's become more aware of your presence. Let's experience. What a wonderful name. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Wonderful name, what a wonderful name, what a wonderful name, so wonderful, wonderful, what a wonderful name, what a wonderful name, what a wonderful name, so wonderful. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought
before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for your raised to life again. And you have no rival, you have no equal, and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all names. I was feeling lots of things the other night, and I never dream, but when I do, it's never here on the other side. I was waiting 5 minutes for you to reply, and I never slide into the DMs, but I knew this would be worth a try. It's been a few days. Bom dia, igreja. Que isso, pastor Alex? Que alegria, cara. Bom dia, gente. Oh, coisa boa. Vocês que estão aí fora me ouvindo, pegue seu café, vem aqui para dentro para a gente iniciar o nosso culto. Vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe, que tenhamos um domingo de muita paz, de muita alegria. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Quero começar o nosso culto lendo um salmo com você, o salmo de número 62. Vou pedir a ajuda de vocês. Vou começar lendo e a gente continua juntos. Ele diz assim: em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. São tantos os inimigos contra um só homem. Todos tentam me matar. Para eles, não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Juntos, somente Ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Deus. Obrigado pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor, Deus, de engrandecer ao Teu nome. Obrigado porque podemos nos achegar a Ti, Deus. Temos livre acesso a Ti e podemos cantar louvores, podemos entregar a nossa canção a Ti, Deus. E obrigado porque dependemos inteiramente do Senhor. Obrigado porque no silêncio o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor está conosco independente das provações, Deus. Podemos confiar em Ti. Nos abençoe nesse período de louvor, Deus, as músicas que vamos cantar aqui, que o Senhor já esteja ministrando nos nossos corações, que possamos ouvir, entender o que estamos cantando, que o Senhor já possa agir em nós através dessas canções, Deus. Nos abençoe nessa mensagem, que possamos entender, Deus, que a verdadeira paz ela vem do Senhor, Deus. Não na nossa própria força, na nossa busca de conflitos, mas no que o Senhor tem por nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo o
tua força e a tua glória e o teu poder. Cante por toda a vida. Com alegria. A tua
juntos, meu Jesus. Obrigado, Jesus, porque incomparáveis são tuas promessas por nós, Deus. Obrigado porque podemos confiar em Ti, Deus, e realmente podemos passar por tudo, Deus, porque temos a Ti. A Tua palavra diz que nós teremos aflições, Deus, que nós teremos problemas, e o Senhor não diz que nós não vamos passar por nada, mas nós vamos passar por essas coisas contigo, Deus, porque o Senhor nos ampara, o Senhor cuida de nós, Deus. E obrigado porque podemos confiar inteiramente em Ti, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra diz, Deus, que independente das nossas falhas e dos nossos erros, o Senhor nos ama, Deus. O Senhor entregou o Seu Filho por nós, Deus, para morrer por nós, Deus. E hoje nós temos vida e temos vida em abundância por causa desse sacrifício, Deus. E obrigado porque podemos louvar ao Senhor, Deus, podemos cantar que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Sabemos que em tantos lugares isso é tão difícil, Deus. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque podemos Te louvar, podemos Te exaltar, podemos engrandecer e cantarmos juntos como igreja, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Aclame ao Senhor. Ao som de Teu nome, alegre Te louvo, por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei, incomparáveis são Tuas promessas.
nós te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Agora ou depois, morrer não é meu fim. Sei que o céu espera por mim. Parece demorar, mas nunca ando só. Tenho motivos pra cantar. Sei que me ama, te fui salvo, fui encontrado e tua graça nunca falha. Enquanto espero, eu descanso, pois o céu habita em mim. A dor vai passar, aqui não é meu lar. Sei que o céu espera por mim. Pode escurecer, só em ti vou crer. Tenho motivos pra cantar. Cante isso. Sei que me ama, por ti fui salvo, fui encontrado e tua graça nunca falha. Enquanto espero, eu descanso, pois o céu habita em mim. Sei que me amas, sei que me amas, por ti fui salvo, fui encontrado e tua graça nunca falha. Não, não, enquanto espero, eu descanso, pois o céu habita em mim. Eu cantarei para sempre, sem temor na luz da glória, onde as trevas não me encontram, só tua face eu verei. Eu cantarei como alguém, sem doenças em meu corpo, sem prisões que me seguram. Cantarei, sou livre, enfim, sei que me ama, por ti fui salvo, eu encontrado, e tua graça nunca falha. Enquanto espero, eu descanso, pois o céu habita em mim. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei para sempre, sem temor da luz da glória, onde as trevas não me encontram, só tua face eu verei. Eu cantarei como alguém, sem doenças em meu corpo, sem prisões que me seguram. Cantarei, sou livre, enfim, sei que me ama, por ti fui salvo. Não, 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 não. Enquanto eu descanso, no céu habita. Vamos cantar juntos que ele é santo, santo, santo. Tu és santo,
Cantamos juntos. Tu és santo, meu sedes, santo como é no céu. Seja cantemos santo, cantemos santo, santo, a terra diz santo, como é no céu. Seja aqui, cantemos santo, a terra diz santo, como é no céu. Seja aqui, sei que me ama, sei que me ama. Senhor, nós estamos nessa manhã aqui diante da Tua presença para aprender a viver nesse espaço, nesse tempo entre aquilo que já sabemos ser realidade para nós e até que o que sabemos ser realidade para nós seja plenamente realidade para nós. Estamos nesse lugar estranho, Deus, em que cantamos como quem não tem doenças mais no corpo, embora ainda tenhamos. Cantamos como se já estivéssemos contigo plenamente livres das prisões que nos amarram e nos limitam, mas ainda as experimentamos em alguma medida. Presos a este mundo caído, presos ao nosso próprio coração inclinado para o que é mal, presos a circunstâncias difíceis. Estamos aprendendo a viver nesse lugar, Senhor, entre o já e o ainda não, entre estarmos no Teu reino, mas ainda não plenamente nele. Que lugar difícil esse de viver, Senhor. Constantemente nos vemos em conflito entre aquilo que cremos e sabemos ser real, mas aquilo que nos fere, aquilo que dói, aquilo que incomoda, aquilo que nos angustia, aquilo que nos deixa ansiosos. Nós queremos, Senhor, declarar: enquanto esperamos, descansamos. Enquanto esperamos por aquilo que não vemos, mas que já foi conquistado por nós na cruz, quando Jesus venceu para sempre o pecado e a morte, e levou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Queremos descansar na certeza daquilo que já temos no Senhor, sabendo que em breve, não haverá mais lágrima, não haverá mais escuridão, não haverá mais pelo que esperar, porque tudo aquilo pelo que esperamos chegou. Como ansiamos por esse dia, Pai. Ensina-nos a descansar pela fé. Ensina-nos a ter nossos olhos em Ti, Jesus, e nunca mais deixar de olhar para Ti. Porque é olhando para Ti que somos salvos, é olhando para Ti que somos curados, é olhando para Ti que encontramos paz, é olhando para Ti que a nossa alma finalmente encontra descanso. E, Senhor, para cada alma cansada aqui hoje, para cada pessoa aflita, angustiada, vem com Teu Espírito como um sopro novo, trazer novo ânimo, e novo vigor, e nova esperança. E vem trazer, Senhor, o que a alma anseia: a cura, a resposta, a provisão, o
o alívio, mas vem sobretudo trazer a tua presença, que é aquilo que realmente a nossa alma anseia e precisa. Muito obrigado por esse convite, para entrarmos com ousadia e confiança e nos aproximarmos do teu trono de graça, onde encontramos misericórdia. Muito obrigado por nos receber, imperfeitos como somos, falhos como somos, mas por nos receber com amor na tua presença, por nos oferecer de ti mesmo, e assim oferecer também essa paz que o mundo não tem para dar. A ti seja a honra, a glória, a adoração do teu povo nessa manhã. Aleluia. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Ele está aqui, Ele está conosco. Graças a Deus. Antes de você sentar, vira para a pessoa que está perto de você, aperta a mão dela ou dá um abraço, o que for mais apropriado. Pergunta o nome. Pergunta o nome dela, se apresente. Conheça aí pelo menos 2, 3 pessoas. Prazer, Clóvis. Mais uma vez, seja bem-vindo, muito bom dia, que bom ver tantas pessoas, algumas que são de casa, outras que estão nos visitando. Se você nos visita hoje, é muito, muito bem-vindo aqui na Igreja Batista Vértice. Estamos até com casa cheia, muito bom ver isso. Se você puder nos ajudar, inclusive, não deixando espaços no meio da fileira livres, se você puder pular para o meio e deixar as pontas liberadas, isso ajuda bastante os nossos voluntários a acomodarem quem vai chegando ali. Ainda tem pessoas chegando, pessoas no café, então isso vai nos ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado pela compreensão. E se você nos visita hoje, você está chegando agora na Igreja Batista Vértice, tem um recado importante para você. Ao final do nosso culto, não vai embora muito rápido, passa ali ao lado do café, tem um balcão com uma placa escrito primeira vez aqui. Se você passar lá e se apresentar, a gente vai ficar super feliz em te conhecer, bater um papo com você, te ajudar a entender, de repente, alguns próximos passos, caso você queira se envolver mais com a igreja. E tem um presente nosso também para você, como uma forma de agradecer a sua visita hoje, tá bom? Meu nome é Pedro, sou pastor aqui da igreja, e mais uma vez, seja bem-vindo à Igreja Vértice. Antes de ouvirmos a palavra dessa manhã, que o pastor Alex vai trazer, e olha, eu fui tremendamente abençoado no culto das 9, vou ouvir novamente, fazer mais anotações, e eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais comigo, e vai falar muito com você também, porque fui muito, muito abençoado mesmo no primeiro culto, seremos novamente agora. Mas antes disso, alguns recados importantes. O primeiro deles é algo que a gente já tem falado nas últimas semanas em relação às nossas crianças. No próximo sábado temos um evento especialmente preparado para as crianças da nossa igreja, chamado Siga o Mestre. Vai ser a tarde toda de programação, de brincadeiras, esportes, atividades, gincana e também ensino da palavra. E vai acontecer, então, de 1h30 às 17h30, de 13h30 às 17h30 no próximo sábado. Não vai ser aqui na igreja, vai ser numa chácara ali na região do Jardim Botânico, Tororó. Não é muito distante, mas você que vai levar o seu filho lá, se você preferir ficar lá e já trazer seu filho, ao invés de ir, voltar e depois ir buscar, você pode também, tá bom? Então, cada pai, cada responsável deve levar seus filhos e buscá-los, ou podem, então, permanecer lá durante a tarde na chácara, serão muito bem-vindos, e depois retornar com seus filhos. Como é que você faz para que o seu filho, seu neto, sua neta participe? Esse QR Code que está aparecendo aí para você, você pode escanear, colocar os seus dados, os dados do responsável, tá bom? E adquirir a quantidade de ingressos correspondente à quantidade de crianças que você vai levar, tá bom? Você vai levar 2, 3, você seleciona lá quantos ingressos você quer adquirir, tem um valor de R$25, que é para cobrir os custos da chácara, os custos da alimentação lá, do lanche que vai ser oferecido. E aí, se você tiver alguma dificuldade com esse valor, de repente você tem 8 filhos, eu entendo, seria puxado mesmo, aí você procura lá embaixo o nosso Ministério Infantil, então, independente do número de filhos, tá bom? Você pode, se você precisar de ajuda, não deixe de participar por conta disso, por causa de uma questão financeira. No check-out, buscando seus filhos ali embaixo,
fale com os nossos voluntários, olha, quero levar meus filhos, preciso de ajuda com a inscrição, vai ser uma alegria para nós poder proporcionar isso para eles, tá bom? Então, sábado que vem, inscrições acabam hoje, tá bom, gente? Já é nessa semana, então faça hoje a inscrição dos seus filhos, não temos muitas vagas restando. Segundo aviso, muito importante, no dia 18 de agosto, nós teremos a apresentação de bebês aqui na nossa igreja. Então, se você ainda não apresentou os seus filhos, é um momento em que a gente ora pelas nossas crianças, a gente se compromete como igreja e comunidade a auxiliar os pais na instrução dessas crianças no caminho do Senhor. Então, você pode inscrever o seu filho, os seus filhos para esse momento, tá bom? Basta também escanear esse QR Code aí e você vai fazer a sua inscrição para esse dia. Por fim, terceiro e último recado, nós estamos abrindo hoje também inscrições para o caminho do discípulo. O que é isso? Falamos disso domingo passado, é o processo de integração da nossa igreja. Você, de repente, está chegando agora, ainda não é membro da igreja, quer conhecer melhor no que nós cremos, como é que a igreja é organizada, como que ela funciona. Quem sabe você tem perguntas sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre os fundamentos da nossa fé. Esse espaço é para você. Isso começa com uma trilha, a trilha 1, chama O Discípulo, e você pode se inscrever para ela hoje, para viver essa jornada com a gente. A próxima imagem, eu acho, Ivan, isso, pronto. A trilha 1. Então, essa primeira trilha, ela tem 4 encontros, sempre às terças-feiras, às 20 horas, aqui na igreja. A partir do dia 6 de agosto começa. Então, você se inscreve agora e a partir do dia 6 você vem para uma sequência de 4 terças-feiras. Do que nós falamos nessas 4 terças-feiras? Primeiro, sobre a Bíblia. Segundo, sobre Jesus. Terceira, quarta-feira, sobre igreja. E, por fim, a quarta, sobre a Igreja Vértice. Tá bom? Que significa pertencer a esta comunidade. Então, Bíblia, Jesus, igreja, Vértice. Nos 4 encontros do mês de agosto, tá bom? Então, essa é a trilha 1, para todo mundo que está chegando agora, que pensa em se tornar membro, quer mais informações sobre a igreja, sobre a fé em Jesus, essa trilha é para você. Se você já é membro da nossa igreja, mas ainda não pertence a uma comunidade, que são os grupos que se reúnem nas casas para a formação espiritual, para o ensino da palavra, para essa vulnerabilidade em família, em grupos ali de 10, 20 pessoas no máximo, 20 e poucas pessoas. Tem umas comunidades que parecem congregações, né, na nossa igreja. Tem 25 pessoas, mas assim, mais ou menos ali entre 10 e 20 pessoas, os nossos grupos. Se você ainda não pertence a um desses, você pode se inscrever para a trilha 2. A trilha 2 é a comunidade. A gente tem 8 semanas juntos, caminhando com os fundamentos da formação espiritual, e nessas 8 semanas, também às terças-feiras aqui na igreja, a gente vai formando grupos de acordo com os bairros, as regiões administrativas aqui do DF, e aí depois dessas 8 semanas aqui juntos, esses grupos vão para as casas, passam a se reunir lá e dão sequência a essa jornada de caminhada e formação espiritual, tá bom? Essa trilha 2 também inscrições abertas hoje, só que com esse detalhe, para membros da igreja. Se você ainda não é membro, você começa pela trilha 1. Uma vez que você conclua, você pode se inscrever logo na sequência para a trilha 2. Deu para entender? As trilhas, ok? Vamos trilhar juntos esses caminhos, todos convidados para se inscreverem. Por fim, a gente vai ter a trilha 3, a gente vai falar dela no mês que vem, que é a trilha do voluntário. Como é que eu faço para me envolver e servir no ministério da igreja? Você também precisa ter feito pelo menos a trilha 1, se tornado membro da igreja para isso. Então, no mês que vem, a gente vai abrir inscrições para a trilha 3. Tudo bem? Amém? Temos, é claro, um QR Code, tem QR Code para tudo nessa igreja, né? Então, é capaz de você escanear o QR Code errado, presta atenção em qual que você está preenchendo. Esse é o QR Code para as trilhas. Você vai preencher seus dados. No final, tem 2 opções. A primeira é, ainda não sou membro, quero me tornar. Se você clicar nesse, ele vai te dar a opção de se inscrever para a trilha 1. Ou o outro é, sou membro, mas não tenho ainda uma comunidade. Aí você clica nesse, ele vai te dar a opção para a trilha 2, que é a trilha da comunidade. Deu para entender? Tudo bem? Se você tiver qualquer dificuldade, nossos voluntários do acolhimento, ao final, estarão ali no balcão para te ajudar com isso também. Queridos, dados os recados, antes da palavra ainda, todos os domingos nós separamos um breve momento na nossa celebração, no nosso culto, para crescermos em generosidade. Entendemos que o caminho de Jesus nos leva para isso, para uma vida em que nós não vemos como apenas os nossos recursos, dons, talentos, nosso tempo, mas nós somos chamados a repartir e compartilhar, especialmente com quem mais
precisa. E para isso nós oramos juntos, todos os domingos. Eu quero te convidar a orar conosco, lendo em voz alta essa oração, se você já é de casa, se você nos visita, quem sabe você ouve hoje, reflete sobre essas palavras e, se sentindo à vontade, lê também com a gente numa próxima oportunidade, tá bom? Vamos juntos? Diz assim: Pai Santo, tudo o que tenho e sou vem de Ti e pertence a Ti. Minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Gastá-la toda comigo mesmo e não me dispor a ofertar sacrificialmente é seguir o curso deste mundo e não o caminho de Cristo. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade, da liberdade dos filhos de Deus, cujos corações e mentes estão sendo transformados, que resistem à ilusão das riquezas que sufocam a palavra, cujos corações estão em teu reino e não nos sistemas deste mundo. Decido crescer em generosidade até que não haja nenhum necessitado entre nós. Decido ser confiável em relação a algo pequeno como dinheiro, a fim de que possas me confiar as verdadeiras riquezas. Acima de tudo, decido ser generoso, porque o Senhor é generoso. Ser semelhante a Ti é a alegria dos Teus filhos e filhas. Amém, amém. Algumas vezes pessoas me perguntam: pastor, por que todo domingo a gente precisa ler essa mesma oração, né? A maioria das pessoas até já sabe de cor. E é verdade, assim, tem muita gente da nossa igreja que decorou essa declaração, ainda que longa, né? Assim, muita gente já sabe de cor. E eu sempre digo, a gente não faz isso para memorizar somente. O fato da gente ler todo domingo sinaliza uma esperança que nós temos de que um hábito seja formado em nós. E não é o hábito da leitura, não é o hábito da memorização, mas é o hábito da generosidade. Facilmente a gente se esquece de como Deus foi o nosso provedor no passado e Ele continua sendo hoje e sempre será. E parece que quando a gente vive crise na área financeira, a gente é levado de volta à tentação de não confiar, de não crer, mesmo Deus tendo provido antes, várias vezes na nossa vida. Essa semana, estava meditando no Evangelho de Marcos e me chamou a atenção a segunda vez em que Jesus multiplica pães e peixes. Por 2 vezes, Jesus alimentou uma multidão, multiplicando poucos pães e peixes, e isso serviu então de alimento para muita gente, até sobrar comida, né? E na segunda vez em que ele faz isso, eu fiquei pensando, puxa, não fazia muito tempo desde a primeira multiplicação, e aí acontece basicamente a mesma cena. Há muitas pessoas ouvindo o ensino de Jesus num lugar deserto, e elas começam a ter fome, e Jesus se volta para os discípulos e diz: olha, essas pessoas precisam comer alguma coisa, eu tenho compaixão delas, porque se elas voltarem para casa sem comer, elas vão desfalecer. E os discípulos se voltam para Jesus, e lembra, ele já tinha feito isso antes, não fazia muito tempo, e os discípulos se voltam para ele e fazem uma pergunta que é: Senhor, onde alguém num lugar como esse poderia conseguir comida para tanta gente? E eu fiquei tentando me colocar na posição de Jesus nessa cena, né? Olhando assim para eles e eles dizendo: Senhor, onde a gente vai arrumar comida para tanta gente? E ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes, não tinha muito tempo. Eu fico imaginando ele pensando assim: puxa, será que não tem mesmo nenhum lugar, né? Assim, será que a gente não consegue arrumar mesmo, né, comida para essa multidão? O que será que a gente poderia fazer? Imagina Jesus ansioso, né? Jesus ansioso: puxa, eu não sei mesmo como que a gente vai resolver esse problema. Ele tinha acabado de resolver o mesmo problema e os discípulos parece que se esqueceram. Parece que novamente voltaram a esse lugar de dúvida, de incredulidade, de falta de confiança. E não é assim com a gente? Tão rapidamente a gente se esquece de como Deus foi o nosso provedor no passado e a gente duvida de novo. Puxa, mas como que eu vou resolver dessa vez? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou ter o suficiente para ser generoso se parece que está faltando para mim? E a generosidade, quando cresce em nós, esse hábito, esse traço do caráter de Cristo, esse é um processo que revela um crescimento na confiança de que esse Deus que foi fiel no passado continua sendo hoje e sempre será. Amém? Nada vai faltar. Onde é que nós vamos encontrar comida? No mesmo lugar onde nós encontramos da outra vez, em Jesus. Ele é a resposta, Ele é o provedor, Ele é suficiente para nós. Amém? Então vamos ofertar com alegria, claro, dentro de cada uma das suas possibilidades. Esse é o QR Code para você contribuir, se quiser e puder, você fica à vontade, tá bom? Mas tem sido uma alegria ver a resposta da igreja, a generosidade de todos vocês
na obra do que o Senhor tem feito através dessa comunidade, desse lugar. Pastor Alex vai nos abençoar com a palavra nessa manhã, na sequência da nossa série A Procura da Paz. Que o Senhor te abençoe, meu amigo. Mais uma vez, bom dia. É bom demais estarmos juntos. Eu queria começar contando uma história. Pode ser? Obrigado, Ellen. Em julho do ano passado, da outra vez caiu. Posso tirar esse negocinho? Obrigado. Em julho do ano passado, eu estava à beira de um burnout. Eu fiquei muito cansado. Eu fiquei tão cansado que eu precisei procurar um amigo chamado Pedro Felizola. E a gente foi conversar aqui na Casa Almeria. E quando a gente foi conversar, eu abri meu coração e falei, cara, eu não aguento mais, eu estou muito cansado. Eu estou questionando várias coisas, estou com várias dúvidas ministeriais na minha cabeça. Não sei o que eu faço. O Pedro me acolheu, foi um bom amigo ali. Foi um bom amigo, bro. E aí, em seguida, ele falou da Vértice, do que Deus estava fazendo, e falou, Alex, talvez, vamos orar sobre isso, porque talvez Deus queira trazer você para cá, junto com a nova capital. Talvez isso vai te abençoar, talvez vai ser bênção para a Vértice. E eu não preciso falar qual foi o final da história, né? Estou aqui, hoje eu faço parte dessa equipe maravilhosa. Só que eu tenho algo para contar para vocês nesse processo, nessa história. Em fevereiro deste ano, foi aniversário da Vértice, de 730 dias. E aí, nesse aniversário, na semana do aniversário, a igreja estava extremamente eufórica pelo aniversário, agitada, muitas tarefas, muitas pessoas, ali os bastidores, todo mundo fazendo com muitas coisas, muitas demandas, e eu estava com o computador aberto, olhando para a tela do computador, falando, o que eu faço? Eu estava me sentindo, de uma certa forma, falando, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Como que eu vou contribuir para esse aniversário? E ali, era uma quinta-feira antes do domingo do aniversário, bateu um pânico. E bateu uma ansiedade, bateu uma inquietação, veio com força total. Cheguei em casa, né, desolado, e a minha esposa lá, que foi, amor? Eu acho que tomamos a decisão errada, o que eu fiz? Não era para ter vindo para a Vértice coisa nenhuma, e lá eu pregava, lá eu tinha um ministério, lá eu fazia um monte de coisa e tal, e... Vulnerabilidade é o nome disso, né? E aí, naquela quinta, o Pedro estava junto com os líderes da igreja, e ele compartilhou uma palavra, ele abriu em 1 Timóteo capítulo 4, ele leu alguns versículos, não estarão na tela. O versículo 11 de 1 Timóteo 4 fala, ensine estas coisas, insista nelas, dedique-se à leitura pública das Escrituras e ao encorajamento, ao ensino. Eu li e falei, poxa, é exatamente isso que eu tenho feito, né? Eu tenho me dedicado ao ensino da palavra, estudo muito a Bíblia, ensino a Bíblia. E de repente chegou o versículo 16, que fala, fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Quando Pedro leu essa passagem, eu não sei explicar essas coisas, por favor, mas de uma forma muito clara, o Espírito Santo falou de uma maneira clara comigo ali. Falando, foi para isso que eu te trouxe para a Vértice. E de lá para cá, desde fevereiro até hoje, isso tem martelado o meu coração e existe uma frase que me acompanha, que é, quando eu ouvi essa voz do Espírito Santo falando, eu não te levei para a Vértice para te usar, eu te levei para a Vértice para ter um relacionamento com você. E aqui eu tenho aprendido a praticar o caminho de Jesus. E isso, então, tem permeado a minha vida.
E por que eu estou contando essa história? Porque eu vou falar muito sobre relacionamento com Deus e a presença de Deus. E eu contei essa história para mostrar que eu sou o que mais preciso. Ok? Então a palavra de hoje, acredite, eu não domino esse assunto, eu sou o que mais necessita de ouvir o que eu mesmo vou pregar. Durante a semana Deus tem trabalhado no meu coração, mas eu creio que eu tenho muito a aprender ainda e eu creio que Deus pode nos ensinar a desfrutar da presença dEle de uma forma que talvez alguns não tenham aprendido até então. Eu acredito que Deus quer ter um relacionamento íntimo mesmo. Não é da boca para fora, é real isso. Tá? E a gente está no trimestre, nós estamos no trimestre falando sobre silêncio e solitude, e que começou nesse mês. E nesse mês estamos na série chamada A Procura da Paz. Estamos falando sobre a busca dessa paz. E lendo um livro junto com o Ministério de Intercessão sobre oração do Paul Miller, ele disse assim: seu relacionamento com o Pai não é normal. Você fala como se fosse íntimo dele, mas não é. Tecnicamente, tem um relacionamento próximo. Teoricamente, tem um relacionamento próximo. Na prática, porém, vivem distantes um do outro. Você precisa de ajuda. Quando eu li essa frase nesse livro, eu lembrei do que o Espírito falou comigo em fevereiro, naquela reunião de líderes. Eu pensei, é isso. Muitas vezes eu estou caminhando com Deus, eu tenho a habitação do Espírito Santo, eu creio em Deus, mas parece que eu não ando, eu não ouço a voz de Deus, eu não estou num relacionamento íntimo com Deus. E eu estou contando tudo isso porque eu acredito que tudo que eu falei até então tem tudo a ver com silêncio e solitude, tem tudo a ver com a série de mensagens que estamos pregando. E eu acredito que a presença de Deus é a paz que tanto procuramos. A paz está e é a presença de Deus. Nós estamos cercados por vozes que estão falando para a gente, sugerindo como que nós iremos encontrar paz em meio às agitações e aos conflitos da vida. A gente olha para outdoors, redes sociais, séries de streamings, e tudo isso, todas essas coisas são vozes nos sugerindo maneira de encontrar paz. Podemos encontrar paz através de um corpo perfeito, de um relacionamento ideal, de uma família tranquila, de uma viagem incrível, né? E são vozes falando ao nosso coração. Agora, pense em algo que tem tirado a sua paz, ou algo que constantemente te traz uma certa aflição. Você consegue pensar em alguma coisa? Talvez você esteja passando por uma, duas, três coisas que estejam afligindo o seu coração e tirando a sua paz. Eu tenho uma pergunta. Minha pergunta é: do que você precisa para que você esteja em paz diante dessa situação que você pensou? O que você precisa? Porque normalmente, não sei se você concorda comigo, a nossa resposta é, se eu estou com um problema de relacionamento, por exemplo, estou com um problema num relacionamento específico, aí eu pensei, isso tem afligido o meu coração, para eu ter paz, para eu desfrutar de paz, eu preciso resolver esse conflito relacional. E aí sim encontrarei paz. Mas não é essa a proposta, não é essa necessariamente a sugestão dada pela palavra de Deus. Porque não é uma garantia que eu vou conseguir mudar o outro. Então, se eu tenho um problema de relacionamento e o outro tem muita parte nesse problema, eu não consigo entrar na cabeça, no coração daquela pessoa e falar, agora você vai mudar. Então, o que a Bíblia nos mostra é, tem como desfrutarmos de paz mesmo em meio a situações extremamente difíceis. Né? Pense em pais com filhos que não dormem. Né? Quando você tem filhos e não consegue dormir, qual é a solução? Vale Night. Vale Night. Será que o Vale Night é a solução para termos paz?
Ou será que é possível encontrarmos paz mesmo com filhos que não dormem, seja por qual seja a razão? Nós já vimos nos últimos 2 domingos, essa é a terceira mensagem dessa série, eu te recomendo fortemente a ouvir essas mensagens no YouTube ou no Spotify. Nós já vimos essa frase que diz: a paz que Jesus oferece não é a certeza da ausência de conflitos, mas a certeza da presença dele conosco em meio aos conflitos. Ou seja, podemos desfrutar de paz, ainda que os conflitos e as aflições não sejam resolvidas. E vamos ler um texto, hoje vamos ler um salmo de Davi, onde Davi mostra que ele está em circunstâncias extremamente desafiadoras, eu diria caóticas, mas ao mesmo tempo ele está desfrutando de uma tranquilidade e confiança incrível. Vamos ver Salmos 27. Eu não vou ler do versículo 1 até o 14. Eu separei primeiro alguns versículos. Eu queria que a gente colocasse a nossa atenção para identificar isso que eu acabei de falar. Eu queria que a gente visse nesses versículos que serão projetados como Davi está sim em uma situação caótica, mas ele está tranquilo. Salmos 27:1 diz assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então por que estremecer? Então, primeira coisa, se ele está falando por que ter medo, é porque ele está em alguma situação que deveria gerar nele medo, mas ele está, eu estou confiante no Senhor. Ele é a minha salvação, Ele é a minha luz. Eu não preciso ter medo diante das circunstâncias que eu estou passando. E aí no versículo 2 ele diz: quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ou seja, ele está falando que existem pessoas más atrás dele, ok? Isso fica mais claro ainda no versículo 3. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Ao que tudo indica, o que Davi afirmou nesse versículo 3 é literal. Porque Davi, ele se escondia em cavernas, porque ele estava sendo perseguido, ele estava correndo risco de vida, existiam pessoas que queriam matá-lo. Então, quando ele está falando aqui no versículo 3, de pessoas que o cercam, provavelmente, ou ele já tinha vivido isso, ou ele estava vivendo naquele momento. Ou ele estava dentro de uma caverna e pessoas estavam cercando para tirar-lhe a vida. Olha o versículo 9. Não voltes as costas para mim, ele está falando com Deus, em tua ira. Não rejeites teus servos, sempre fostes meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Ele tem liberdade para falar, para clamar por Deus, tendo a certeza de que Deus irá o socorrer. Versículo 10. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Pensa isso é uma situação adversa? Eu diria que isso é uma situação extremamente adversa. Ser abandonado pelos próprios pais. Ele fala, ainda que os meus pais me abandonem, o Senhor vai me acolher. Ele está falando de uma confiança, de um descanso nesse cuidado, nesse acolhimento de Deus, que é uma coisa incrível. E ele fala, ensina-me a viver, pois meus inimigos estão à minha espera. E por último, versículo 12, não permitas que eu caia nas mãos dos meus inimigos, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam. Ele estava sendo difamado, a reputação de Davi estava no negativo, diante de todo o povo de Israel. A figura de Davi estava queimada, não é à toa que ele estava no meio das cavernas. Mas você conseguiu perceber, ou você acha que foi só impressão minha? No meio de todas essas dificuldades, não parece que ele está confiante. Você concorda comigo? Não parece que ele está bem? Não parece que ele tem algum refúgio? Que ele tem alguém em quem ele confia? E a minha pergunta é,
como ele conseguiu isso? O que ele fez? Como Davi alcançou esse patamar de estar em paz, mesmo diante dessas situações, mesmo diante de tantas perseguições? E ele fala no versículo 4, eu queria ler com vocês, 4, 5, 7 e 8. Ele fala assim, vamos ler o 3 primeiramente. Ele diz, mais uma vez, ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. A situação é adversa, mas eu não vou temer. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. No meio da adversidade, no meio do caos, no meio de estar cercado, quando ele estava cercado por inimigos, qual é a oração de Davi? Veja no versículo 4, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Você percebe? No meio da adversidade, o foco da oração de Davi não é, Senhor, resolve o meu problema, traga a cura, traga a libertação, traga a provisão. Eu não estou falando que ele não podia orar por essas coisas ou que não devamos orar por essas coisas. A gente pode e deve. O meu ponto é, qual era o foco da oração de Davi? Ele fala uma coisa. Qual é a coisa mais importante no desejo? O que ele mais deseja? Ele fala aqui no versículo 4. Uma única coisa peço ao Senhor no meio de toda essa adversidade, que é, eu quero morar na casa do Senhor. Por quê? Porque na casa do Senhor estava a presença do Senhor. E na casa do Senhor ele desfrutava da presença do Senhor. E lá ele podia contemplar a beleza de Deus. E no versículo 5 ele diz, pois ali aonde? Na presença do Senhor. Ali ele me abrigará em tempos de aflição. E em seu santuário, na sua casa, no seu templo, ali na sua presença, ele me esconderá em segurança, numa rocha alta me colocará. É possível encontrar paz no meio da adversidade. Como? Porque a presença de Deus é o lugar onde encontramos paz. O que precisamos no meio da adversidade é da presença de Deus. E no versículo 7 ele fala, ouve minha oração, Senhor. Tem compaixão, me responde. Gente, olha o versículo 8, que lindo. Meu coração ouviu tua voz dizer. O que o Senhor falou para ele? Venha, entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Existe refúgio e paz na presença do Senhor, mesmo em meio às maiores adversidades da vida. Esse era o clamor de Davi. E sabe o que é incrível? A resposta do Senhor ao clamor dele. Qual foi a resposta? O que o Senhor, o que o próprio Deus, o que o Espírito Santo falou para Davi ali, diante do clamor dele? Venha, pode entrar na minha presença. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu vou te mostrar uma coisa, quero fazer isso de maneira rápida. Não quero gastar muito tempo, mas isso aqui é muito importante. Eu quero mostrar como Deus anseia ter um relacionamento com a gente. Deus criou todas as coisas. A gente vê que em 6 dias tudo foi criado. No 6º dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por que Deus criou um jardim e um lugar para o homem morar? Então a primeira coisa que Deus cria é um jardim. E a pergunta é, para quê? Para que Deus criou um jardim? Sim, em última instância, para a sua glória, mas por que Deus criou um jardim? A gente vê no versículo 3 do capítulo 2 de Gênesis, que no 7º dia Deus descansou. Vamos ler, diz assim, Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Quando a gente vê que Deus descansou, não é porque ele estava cansado, a gente sabe que Deus descansou significa que ele contemplou tudo que ele havia feito.
E cada vez mais eu estou entendendo que esse descansar de Deus, o descansar de Deus no sétimo dia, significa que Ele encheu a terra, encheu o Éden com a sua presença. Descansar, repousar, significa que Deus encheu o Éden e Ele habitou ali o Éden com a sua presença. Aí o homem pecou. Ele foi expulso do Éden, ou seja, Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor. Mas Deus não é onipresente? Deus é onipresente. Mas a gente está falando de uma presença manifesta, uma presença relacional. E se lermos Gênesis 3:8, vamos descobrir que Adão e Eva ouviam os passos de Deus no jardim, ok? É isso mesmo, eles ouviam os passos de Deus no jardim. Ou seja, Deus habitou no sétimo dia, a presença de Deus estava ali no Éden. Deus criou o Éden, sabe para quê? Para ser o lugar da sua habitação. Mas Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor. Aí o que Deus manda o povo de Israel fazer? Construa um tabernáculo. E olha qual é o propósito de Deus ter mandado o homem construir um tabernáculo. Êxodo 25:8. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, um tabernáculo, para que eu viva no meio deles. Qual é o anseio de Deus? Habitar no meio do seu povo. Aí Davi fala, um tabernáculo é uma coisa muito pequena para um Deus muito grande. Vamos construir um templo. Ele descobriu que estava no coração do Senhor. Deus não deixou que ele construísse. Então o seu filho Salomão construiu um templo para Deus, um templo pomposo, incrível. E qual era o propósito? O propósito da construção daquele templo? Deus queria construir um templo e 1 Reis 6 diz: quanto a este templo que você está construindo, falando para Salomão, cumprirei a promessa que fiz a seu pai Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei meu povo. Deus permitiu que o povo, que Salomão construísse aquele templo, que Israel construísse aquele templo, para quê? Para habitar no meio do seu povo. O jardim era para a habitação de Deus. O tabernáculo era para a habitação de Deus, o templo era para a habitação de Deus. Aí o templo foi destruído. E agora, onde que Deus vai habitar? Se o templo foi destruído. Então veio um profeta chamado Isaías. E ele fala, Deus vai habitar agora em uma pessoa. E Isaías fala, no capítulo 7, versículo 14, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus habitando em nosso meio. Jesus é Deus habitando com a gente. Deus habitava no jardim, Deus habitava no tabernáculo, Deus habitava no templo. Esse era o anseio do coração de Deus. E quando Jesus veio, Jesus é a resposta do anseio do coração de Deus. E João, capítulo 1, versículo 14, diz, assim a palavra se tornou ser humano, o verbo se fez carne e osso, e habitou entre nós. Essa palavra habitou é uma palavra que não daria para ser traduzida literalmente, que é a palavra tabernaculou. Ou seja, Jesus é o tabernáculo móvel vivendo. É a presença de Deus aqui na terra, literalmente. E Deus habitou no nosso meio. Por quê? Porque é isso que está no coração de Deus. Aí Jesus subiu. E agora, onde Deus habita? Meu Deus! Jesus voltou para os céus. Deus criou uma igreja. E essa igreja, de acordo com 1 Coríntios 3, 16, diz, vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos a habitação de Deus. E é por isso que Jesus falou, é importante que eu vá, para que o Espírito habite em vocês. Antes eu estava com vocês, agora Deus estará em vocês. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. A igreja é essa habitação. Só que não acaba aqui. Porque João teve uma visão de como tudo vai terminar. João teve uma visão do final dos tempos.
E lá no capítulo 21 de Apocalipse, versículos 2 e 3, João mostra essa visão, uma nova cidade, onde Deus vai habitar. Veja, João falou, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Que descia do céu da parte de Deus. Deus habita nos céus e um dia essa cidade onde Deus mora vai descer. E Ele vai habitar aqui, com a gente. Novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Versículo 3 diz, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. Deus criou um jardim para habitar, Deus criou um tabernáculo para habitar no meio do seu povo, Deus criou um templo para habitar no meio do seu povo, Deus enviou Jesus para habitar no meio de nós. Nós somos a igreja e somos a habitação, e um dia, novos céus e nova terra, todo olho vai ver a cidade santa descer do céu. E Deus, Pai, habitando aqui no nosso meio. Que loucura. Esse é o desejo de Deus. E Davi, lá no Salmo 27, clamou ao Senhor. E qual foi a resposta do Senhor? Venha, entre na minha presença. Deus anseia que a gente tenha um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Esse é o anseio, não do coração de Davi, que eu estou falando agora. Esse é o anseio do coração de Deus. Sabe, é muito interessante, porque às vezes eu pego minhas filhas na escola e eu fico instigando conversa. Como é que foi? O que foi legal? O que foi chato? Foi tudo legal? Qual foi a coisa que vocês mais gostaram? O que vocês menos gostaram? E eu fico conversando. E às vezes não sai nada. Como é que foi? Foi legal. Teve alguma coisa chata? Não. Alguém fez alguma coisa ruim para vocês? Não. Quem foi o amiguinho que vocês mais brincaram? Não sei. É sério. Aí eu, pô, vamos conversar, vamos interagir. Elas, não. E é interessante porque o Senhor Deus anseia ter um relacionamento com a gente. E a gente faz exatamente a mesma coisa. Nós priorizamos outras coisas. E a gente se enche de afazeres. E quando a gente está cheio de problemas, quais são as nossas demandas? Resolver os problemas. Então a gente não vai para a presença do Senhor. A gente vai tentar resolver os problemas e os BOs, entendeu? O que está nos afligindo. E a gente acha que somos a resposta para os nossos problemas e para as nossas aflições. E aí, por isso, somos os campeões da ansiedade no mundo. E eu acredito que a presença de Deus é a paz que tanto procuramos. E eu não sei se todo mundo entende o que essa frase significa. Porque tem muitas pessoas que falam, então tá, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a presença de Deus, e Ele vai me dar paz. Tem muita gente que pensa assim. Eu não sei se você pensa assim. Eu vou buscar a presença de Deus. Talvez seja o seu caso, eu não sei. Talvez você pense, eu vou buscar a Deus e Ele vai me dar paz. Então, por exemplo, se eu tenho um problema financeiro, eu vou buscar a Deus e Ele vai resolver meu problema financeiro. Só que isso é uma compreensão equivocada. Quando a gente afirma que a presença de Deus é a paz, a gente está falando que é a presença de Deus que é a paz. Deus tem que ser a motivação última, a finalidade última da nossa busca. Deus não pode ser um meio, um trampolim para adquirirmos alguma coisa. Ele é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. E existe paz na presença de Deus em meio aos conflitos e adversidades. Larry Crabb, ele disse assim,
no seu livro Chega de Regras, ele disse: nossos desejos ainda não estão amadurecidos. Os pequenos afetos criam ídolos, deuses sem valor aos quais sacrificamos a nossa vida. Nossas orações destinam-se à adoração de ídolos. Percebe? O que ele está falando aqui é que os nossos desejos ainda não estão totalmente submetidos à compreensão de que a presença de Deus é a paz e a resposta. Muitas vezes eu flerto com o que eu acabei de falar. Muitas vezes eu sou tentado a ir até a presença de Deus para adquirir alguma coisa. Muitas vezes, ao invés de entender que eu não tenho que ir até Deus para que Ele me dê algo, eu vou até Deus porque Ele é o algo que eu preciso. Entende? E o Larry Crabb está falando exatamente isso. Os nossos desejos ainda não estão amadurecidos. E ele continua: fomos aprisionados, olha isso, que forte. Fomos aprisionados pelo desejo da vida melhor, que são definidos pelas experiências de prazer e dor. A gente vive num mundo que é assim. Se você está tendo prazer, Deus está te abençoando. Se você está tendo dor, então tem alguma coisa errada, busque a Deus. Entende? Nós fomos aprisionados a essa mentalidade. E Jesus veio para mostrar-nos o novo caminho que leva à melhor esperança. Não podemos fazer de Deus um meio, Deus é o fim. E sabe o que é incrível? Porque quando a gente entende, corrige, crê, se submete a isso, aí sim desfrutaremos da verdadeira paz. Deus quer nos encher de paz. Não é que Ele não quer resolver nossos problemas. Ele quer ser suficiente para nós. E quando encontramos a Deus, então desfrutamos da solução, entre aspas, de todos os nossos problemas. Aí talvez você fale: Alex, mas eu tenho conta para pagar. Eu tenho boleto. A presença de Deus não paga boleto. O que Deus falou, o que Deus mencionou, é que a presença dEle te capacita a receber a mais doce e transformadora paz, mesmo diante de boletos que não estão pagos. O que a palavra de Deus diz é que um dia, não é aceite a dor, como fatalistas dizem. O que a palavra de Deus diz é que um dia não haverá mais boletos. Não haverá mais dor. Um dia não haverá mais aflições, não haverá mais abusos, não haverá mais abandonos. Porque um dia o céu vai descer e a presença de Deus habitará aqui com a gente, comigo e com você. Mas enquanto esse dia não chega, lá está a nossa esperança. Enquanto esse dia não chega, podemos desfrutar de paz e esperança. Porque o que é a nossa vida perto de toda a eternidade? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vou dar uma paz diferente da do mundo, porque a paz é a presença do próprio Deus. O Espírito Santo vai descer e habitar no meio de vocês. Deus nos chama a um relacionamento íntimo com Ele. Larry Crabb, ele continua: nossa busca por um caminho eficaz, presta atenção, nossa busca por um caminho eficaz para a vida melhor, nos levará a seguir os princípios básicos deste mundo, e não os caminhos da santidade. Seguir esses princípios pode, às vezes, tornar sua vida mais agradável, mais confortável, mas jamais satisfará a nossa alma. Nunca nos levará à melhor esperança, porque só existe uma coisa que pode satisfazer a nossa alma, é a presença do próprio Deus. E como a gente acabou de ver, Ele está com muita vontade de se revelar e de ter um relacionamento comigo, com você. Esse foi o desejo dele desde Gênesis, desde o início, desde o Éden. Tudo que Ele mais quer é que a gente desfrute de um relacionamento íntimo, pessoal, profundo com Ele. Eu estou longe disso. E eu quero mudar, eu sei que existem passos, né? Uma coisa que eu tenho aprendido aqui na Vértice é: calma, um passo de cada vez, sem pressa.
Isso conforta demais meu coração. Mas eu quero sair daqui chacoalhado, falando, não, eu preciso amar a presença de Deus, mais do que qualquer coisa. E Davi, lá no Salmo 27:4, ele fala como que ele desfrutava da presença de Deus. Ele fala, olha, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor, é a presença dEle, todos os dias da minha vida. Para quê? Por quê que ele queria viver na presença do Senhor? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. O objetivo não era para se enriquecer. Davi não queria a presença de Deus como um trampolim para nada. Ele queria a própria presença do Senhor para contemplar e ali descansar a alma e ali encontrar paz. Na presença do próprio Deus. Aí, Richard Foster fala assim, podemos cultivar silêncio e solitude interiores que nos libertam da solidão e do temor. A solidão é o vazio do lado de dentro. Quando a gente está... Solidão é quando a gente sente um vazio, mas solitude é o contrário. Solitude é o interior preenchido. Solidão é um vazio. Solitude é um preenchimento. Você concorda com essa frase? Porque se a frase do Foster está correta, quando a gente termina o nosso tempo de silêncio e solitude, a gente tem que estar cheio da presença de Deus. Entende? Porque solitude é se encher do Espírito. É se encher dele. Nós precisamos disso. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer de repente, sem dedicarmos tempo a ele. E o Tozer falou exatamente isso. Ele falou, Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era mecânica. O homem que quiser conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Gente, nós precisaremos dedicar tempo buscando ao Senhor. Nós precisaremos dedicar tempo em solitude, oração, matando a nossa carne. A gente precisa fazer o quê? Praticar o caminho de Jesus, a fim de que a vontade do Pai seja feita em Brasília como é no céu. Que frase é essa? É a visão da Vértice. A gente precisa praticar, a gente precisa ir atrás, a gente precisa buscar, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Para quê? Para que a presença do Pai esteja aqui no nosso meio como está no céu. Para que a gente aprenda a desfrutar de um relacionamento com Ele, já e ainda não, nesse dilema. Um dia será pleno, mas enquanto não é pleno, a gente tem que praticar, lutar, batalhar, treinar, praticar. E aí Paul Miller, mais uma vez, vem e fala o seguinte. A maioria dos cristãos não deixou de crer em Deus. Simplesmente estão vivendo com Ele em um relacionamento à distância. Essa frase me constrange. Por quê? Porque o Brasil é o campeão de ansiedade. E eu creio, de todo o meu coração, que a presença de Deus é a paz que nos liberta. Na presença de Deus está a paz que nos liberta das nossas aflições, dessas angústias. E aí me constrange porque eu falo, cara, eu tenho muito que melhorar. E o que significa isso? Eu preciso, dia após dia, aprender a buscar a presença de Deus, aprender a buscar o Espírito Santo. Essa frase deve gerar temor no meu coração, porque quando eu li, eu falei, eita, será que sou eu? E eu sou pastor, velho. Estou encrencado. Nós precisamos
viverem um relacionamento com Deus íntimo. Esse é o desejo do coração dele. Gente, eu creio que é possível ser habitado pelo Espírito Santo e não andar com o Espírito Santo. É possível você crer em Jesus e não andar na presença do Espírito. Isso gera temor no seu coração, porque isso gera muito temor no meu. E aí Samuel Whitefield, ele disse assim: o discipulado, não deve ser reduzido a uma mudança de comportamento. É bem possível viver uma vida disciplinada e adotar uma atitude moral, mas ainda assim não contemplar a Deus ou conhecê-lo. Uau! Será que estamos praticando sem contemplar a Deus? Será que estamos buscando sem fazer de Deus o maior bem da nossa vida? Será que estamos buscando a Deus sem reconhecer que Jesus é sim tudo aquilo que precisamos, de que precisamos? Será que nós estamos fazendo isso porque o meu desejo é que Deus possa se mover com o Espírito, trazendo muito constrangimento? E talvez você diga: mas a série é sobre paz. Mas para que a gente desfrute da paz, a gente vai precisar ser quebrantado. A gente vai precisar se arrepender, a gente vai ter que mudar não apenas algumas práticas, a gente vai ter que mudar o nosso coração. A gente vai ter que confessar e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu não sei contemplar o Senhor. Me ensina a contemplar o Senhor, me ensina a ver Jesus como o bem mais precioso da minha vida, mais do que todas as coisas, não apenas pecaminosas, um bem mais precioso do que a minha família, do que os meus filhos, do que cônjuge, do que trabalho, do que poder, do que status, do que viagens. Que Jesus seja realmente tudo aquilo de que necessitamos. Porque foi isso que Davi falou: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Curiosamente, Jesus falou a mesma coisa na casa de Marta. E talvez você esteja familiarizado com o que eu vou falar. Tem algumas musiquinhas infantis que falam sobre a história de Marta e Maria. Mas se você não conhece essa história, eu quero ler para você. Lá em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Olha só o que aconteceu. Veja comigo. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa, ok? Sua irmã, ou seja, irmã de Marta, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. O que aconteceu? Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Marta estava ocupada demais, com muitas tarefas. Foi a Jesus, não bastou ela estar ocupada, ela foi lá em Jesus e disse: Senhor, não o incomoda, você não está incomodado, que minha irmã fique aí sentada aos seus pés, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. O que Jesus falou? Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes.
mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Apenas uma coisa é necessária. Lembra o quê? Salmo 27. Apenas uma coisa peço ao Senhor. Quero habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Jesus fala: apenas uma coisa é necessária. Sente-se aos meus pés, deleite-se diante dos meus pés. E aí, no meio das aflições, no meio das dificuldades da vida, quando a gente está atribulado, quando a gente está cheio de problema, o que a gente faz? Vai tentar resolver atrás dos afazeres. O que eu faço? Corre para lá, corre para cá. Eu estou cheio de coisa. E talvez a gente chegue aqui na igreja e fala: Senhor, o Senhor não se importa com tudo que eu estou passando? E Jesus está falando: Alex, Pedro, João, apenas uma coisa é necessária. Vem para os meus pés. É só isso que Ele quer. Vem para os meus pés. Vem para a minha presença. E aí você vai encontrar refúgio e abrigo e fortaleza para lidar com toda e qualquer circunstância. Não importa o grau, o nível e a profundidade da dificuldade. Existe paz. Eu creio na presença de Deus. Mas entrar na presença de Deus nem sempre é fácil. E eu vou falar por quê. Primeiro, porque é necessário reconhecer a Jesus como o único mediador e salvador. Eu vou te falar, se você nunca fez isso, se você tem dificuldade de falar: eu creio que só Jesus é mediador, nunca será possível encontrar paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Presta atenção, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. A primeira coisa necessária para termos paz, para encontrarmos a presença de Deus, é reconhecermos que só Jesus é capaz de nos salvar, porque só Ele morreu pelos nossos pecados, só Ele viveu aqui na terra de maneira perfeita, pura e justa, e só Ele era capaz de remover os pecados da humanidade inteira, e foi isso que Ele fez. E por meio do seu sacrifício temos paz com Deus. Então eu queria te falar uma coisa: se você nunca deu esse passo de confissão pública, se você nunca declarou: eu creio que só Jesus salva, é necessário você fazer isso, para que você tenha realmente um relacionamento com Deus, e para que você tenha paz com Deus. Porque não é pelo meu e seu esforço, não é pelos nossos esforços, nós só podemos encontrar paz por meio de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é a água viva, Ele é o pastor das ovelhas. É por meio de Cristo. E tem uma outra razão, que muitas vezes a gente luta para entrar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque não tem como entrar na presença de Deus sem arrependimento e fé. Aí você fala: Alex, eu me arrependi e criei lá atrás, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que todos os dias nós precisamos de arrependimento e fé. Todos os dias precisamos de arrependimento e fé. Paul Miller, ele disse assim: quando estiver na presença de Deus, você mudará conforme o seu relacionamento com o Pai for desenvolvendo. Então a gente vai se relacionando com Deus e a gente vai sendo transformado à medida que a gente vai se relacionando. E o que acontece na medida em que a gente se relaciona? Você descobrirá
recantos de incredulidade, orgulho e egocentrismo em seu coração, na presença de Deus a sua máscara cairá. Não tem como estarmos na presença de Deus e todo pecado não ser revelado. Quando a gente entra na presença de Deus, a nossa podridão vem à tona. Quando a gente entra na presença de Deus, os nossos pecados diante da glória de Deus, da santidade de Deus, os nossos pecados são vistos. E aí talvez você fale, poxa, você está convidando, você está falando para a gente ir até a presença de Deus, mas como que eu vou fazer isso? Se eu sou uma pessoa indigna. Aí eu me lembro daquela parábola de Jesus, conhecida como a parábola do filho pródigo, que talvez fosse melhor denominada parábola dos dois filhos ou a parábola do pai amoroso. Porque nessa parábola Jesus fala de dois filhos e o filho caçula pegou toda a herança que o pai tinha e saiu para viver a vida longe do pai. E no meio da história ele faz tudo que esse mundo podia oferecer. Ele desfrutou de todos os pecados possíveis. E ele acabou na lama dos porcos. Até quando ele estava ali comendo junto com os porcos no meio da lama, ele falou, cara, eu tinha tudo, meu pai era suficiente para mim. E aí ele volta para casa, todo sujo, indigno. E aí quando ele avista o pai o avista, o que o pai fala? Vai tomar um banho antes para você me dar um abraço? Claro que não. O pai está de braços abertos para aquele filho sujo por causa das suas escolhas. O pai está de braços abertos falando, eu estou aqui, eu te amo, e eu vou te receber sujo do jeito que você está. Eu queria te falar que nessa manhã o pai está com os braços abertos. Não importa qual pecado você tenha cometido, não importa o quanto você tenha se afastado, o pai está de braços abertos falando, venha do jeito que você está, e eu vou limpar você, eu vou purificar você, eu vou colocar um anel no seu dedo, vou colocar sandálias nos seus pés. Venha do jeito que você está. Você se lembra quando eu perguntei o que você precisa para que você esteja em paz diante de qualquer situação? Lembra que eu fiz essa pergunta no início? Eu queria reafirmar que a resposta é: eu entendo que é na presença de Deus que está a paz que tanto procuramos. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. E talvez você esteja passando por algo muito difícil. Tem uma pessoa próxima a mim, que o marido saiu de casa. Talvez você seja alguém que esteja passando por um problema familiar muito difícil. Talvez você esteja passando por algo terrível no seu relacionamento conjugal, em um relacionamento familiar. Talvez você esteja passando por uma luta realmente grande. Talvez você esteja sem dinheiro mesmo para pagar as contas. Talvez você esteja passando por injustiças, humilhações, difamações terríveis. Talvez você esteja lutando com enfermidades do seu filho, dos seus pais, de algum parente, de um amigo, ou a sua própria enfermidade. Talvez você esteja passando por dificuldades muito grandes. Mas Salmo 27 diz, a gente viu a oração de Davi. Qual foi a oração de Davi no versículo 7? Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Você pode orar desse jeito, falando, Senhor, olha o que eu estou passando. Rasga o seu coração diante de Deus. Confesse tudo. Fale tudo que está dentro do seu coração. Não poupe palavras. Seja sincero, seja transparente. Rasgue o seu coração diante de Deus. E ouça o Espírito Santo dizer ao seu coração o que ele disse para Davi: venha, venha, entre na minha presença. Entre na minha
presença. Entre na presença do Senhor. Esse é o convite de Deus para mim e para você hoje. Hoje o convite do Senhor é: Deus, eu quero aprender a andar no Teu Espírito. E talvez você tenha pecados para confessar, porque na presença de Deus toda a máscara cai. Na presença de Deus os nossos pecados acabam sendo expostos. Mas lembre-se, Deus está de braços abertos para te limpar, para te curar, para te perdoar, para colocar um anel no seu dedo. Não importa, Alex, eu sou indigno, eu sou sujo. Eu também sou. Eu também falho, eu também erro. Mas eu creio que Deus está aqui e o Espírito Santo quer ter um relacionamento íntimo e profundo comigo e com você. Desde Gênesis, desde o Éden até hoje, Deus quer andar comigo e com você. Deus quer ter um relacionamento diferente. Para quê? Para que a gente desfrute de uma paz que o mundo não pode dar. Para que a gente aprenda que Jesus é o nosso bem mais precioso. E não existe nada, nem ninguém que pode roubar e tirar a nossa paz. A gente vai cantar ao Senhor. E eu queria te convidar a rasgar o seu coração. A gente vai na presença do Senhor. Faça a oração sincera. Aí onde você está, fale com Deus e fale: Senhor, me dá sede, me dá fome. Me dá, Deus, me perdoa. Clame por arrependimento. Fale: Senhor, eu amo as coisas desse mundo muito mais do que a Tua presença. Fala para Ele: Deus, eu amo muito mais as coisas desse mundo do que você. Abra o seu coração. A gente vai cantar a mesma música que a gente cantou no início. A gente vai falar: Senhor, eu quero contemplar a Tua presença. Eu quero aprender a habitar na Tua presença. Eu quero aprender a andar com o Senhor. Você pode ficar de joelhos, você pode se levantar, você pode ficar sentado. Só não fique calado. Só não fique calado. Clame ao Senhor. Fale ao Senhor. Deixe as máscaras caírem. Abre o teu coração. Fala com Deus. Fala com Deus. Vamos cantar de todo coração, desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. De todo coração, De todo coração, desejo contemplar. nós queremos Deus. Queremos Deus e o Teu poder. De todo coração, desejamos contemplar, Senhor, a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. de todo coração, de todo Desejo ansiamos Deus, a Tua força, a Tua glória. vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor, vamos clamar. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. Senhor, estamos aqui, Senhor, reconhecendo que a gente busca muito mais as coisas desse mundo do que a Tua presença.
tira todas as máscaras, limpa o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, santifica a tua igreja, me santifica, Senhor. Que a gente possa ter um coração sedento, que a gente tenha fome, assim como a corça anseia pelas águas. Que a gente, Deus, faça do Senhor a maior alegria e satisfação da nossa vida. Oh Deus, traga arrependimento e transformação para todos nós, Deus. Transforma a nossa vida, Deus. Nos dá um coração que te ama de verdade, Deus, intensamente. Oh Deus, nos perdoa, porque o Senhor quer ter um relacionamento íntimo com a gente. E muitas vezes viramos as costas para o Senhor. Tenha misericórdia. E eu te louvo, obrigado, porque os teus braços estão mais uma vez abertos para nos receber. Deus, nós te amamos, Deus, e nos ensina a te amar, Deus. Nós queremos de coração, de todo o coração, contemplar a tua beleza e fazer de Jesus a maior beleza, o maior alvo, a maior satisfação da nossa vida, Deus. Queremos que Jesus seja engrandecido em nós e através de nós, Pai. Queremos, Deus, elevar o nome de Cristo e te amar mais do que tudo, mais do que bens, famílias, mais do que tudo, amigos. Queremos muito, Senhor, Pai. Nos transforma, Deus. Nos transforma, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos transforma. Que Teu Espírito Santo mova os nossos corações a se humilhar e se arrepender todos os dias. Queremos andar na Tua presença. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus. Aplaudir a esse Deus maravilhoso. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, obrigado por terem estado aqui nessa manhã. Queria só lembrar, se você nos visita hoje, não vai embora sem passar ali no nosso balcão, conversar com o voluntário do acolhimento, deixar o seu nome, um contato. A gente quer caminhar com você e te ajudar nessa jornada de andar com Jesus. Se você não fez sua inscrição
para o evento das crianças ou para as trilhas, lá eles têm essas informações também, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que você vá na graça do Senhor Jesus para uma semana cheia da presença dEle, e a gente se vê domingo que vem, hoje, 18 horas hoje. Se você tem um amigo que não veio de manhã, você quer trazer, você pode vir com ele, às 18 horas estaremos aqui juntos novamente. Deus te abençoe, até o próximo domingo.